Nesse vídeo, iremos analisar as alavancas do capital de giro, bem como as melhores alternativas para aprimorar a gestão do ciclo financeiro da empresa. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilhe conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Uma das principais funções das finanças corporativas é liberar caixa por meio da gestão da necessidade de capital de giro. Muitas vezes, não existe uma percepção dentro da empresa de que a gestão financeira esteja integrada à gestão operacional. O modelo dinâmico mostra que essa relação é direta. A gestão do ciclo financeiro pela gestão de estoques e prazos de recebimento e pagamento é de responsabilidade dos gestores operacionais da organização. Embora o efeito de um aumento do prazo médio de estocagem seja sentido pelo financeiro da companhia por meio de um aumento da necessidade de capital de giro, é a gestão operacional que determina variáveis relevantes como o nível de estoque mínimo, políticas just-in-time, negociações de lotes mínimos de compra, etc. Para fazer isso, o ideal é reduzir o balanço patrimonial. A visão moderna de finanças é contraintuitiva a nosso modelo patrimonialista. Enquanto alguns CFOs têm uma preocupação exacerbada com o acúmulo de patrimônio, uma empresa ela é tão lucrativa quanto maiores forem os fluxos de caixa gerados em cima da menor base de ativos que ela conseguir. Uma abordagem bem-sucedida é: ajude os gestores a compreenderem profundamente por que as coisas estão como estão. Para fazer isso, os gestores devem ativamente procurar por partes do capital de giro que estão mal gerenciadas. Como sempre, o problema está nos detalhes. A técnica a seguir pode ajudar. O princípio é analisar os negócios contra o fluxo, que fornecem outputs para os clientes. Em outras palavras, começar por entender as questões maiores no final do negócio, isso é, os recebíveis. E, então, descobrir os problemas possíveis ao longo do processo. Isso mostrará os principais determinantes do capital de giro pelos quais as melhorias podem ser identificadas. Cada passo à frente pode ser comparado com os determinantes do capital de giro, o que fornece uma indicação das ações prioritárias a serem tomadas. Os aspectos da mudança das formas de gestão podem se tornar um estresse a mais para uma organização já sob pressão. Portanto, é importante acertar na utilização correta dos agentes de mudanças. Com um bom plano, o estado inicial inerte dos negócios transforma-se em ação e seu progresso é monitorado por relatórios baseados nos drivers do capital de giro. Quando o conselho de administração da empresa estiver confiante de que o plano fornecerá a tão necessária otimização da necessidade do capital de giro, então, e só então, os administradores poderão começar a procurar por meios eficazes de produzir relatórios. A chave é desenvolver medidas para os determinantes do capital de giro que tenham significado para os gestores do negócio e que possam trazer melhorias diretas e positivas para o capital de giro nas suas próprias áreas. Por exemplo, uma companhia de projetos de construção pode produzir gráficos de pagamento para permitir que os gestores de projeto monitorem os custos reais e os pagamentos recebidos contra os contratos. Uma companhia de serviço que recebe encomendas de milhares de clientes pode se beneficiar com relatórios de pagamento em dinheiro ou em cartão. Uma companhia de vendas a varejo pode se beneficiar registrando o número de produtos mandados de volta por fornecedores ou por lojas, como uma forma de medir tanto as pendências de pagamento quanto a redução de vendas. Uma companhia manufatureira pode utilizar o sistema de nota de crédito para identificar problemas com clientes ou fornecedores específicos, se houver problemas de controle de qualidade ou de prazos. Supermercados podem observar as políticas de devolução dos clientes e até dos gerentes de loja e fornecedores para identificar por que ocorre desperdício de dinheiro.
Em todos os cenários descritos, fica relativamente evidente que cada um deles é atrapalhado por diferentes tarefas diversivas, aquelas que não agregam valor ao negócio e desviam os gerentes e a equipe daquilo que realmente importa e agrega valor. É nesse ponto que os determinantes do capital de giro desempenham um papel vital ao assegurar que, no final, apenas os reais custos da linha de produção dos clientes, fornecedores, lojas, ou seja, quais forem os medidores apropriados, sejam incentivados pela organização de forma visível e significativa, usando os medidores daqueles que podem influenciá-los. Uma medida relevante é comprimir a gestão do contas a pagar e receber. Medidas simples, tais como termos de pagamento, o envio antecipado de faturas, podem frequentemente adicionar de 2 a 4 dias no ciclo de vendas para recebimento. Uma das formas de aumentar a rentabilidade da empresa é reduzir ao máximo o ciclo financeiro, de forma compatível com o modelo de negócios da companhia. Organizações de serviços que consigam melhorar o prazo médio de recebimento ou obter adiantamentos constantes, empresas industriais que exerçam seu poder de mercado para ampliar os prazos de pagamento, empresas de varejo que melhorem a gestão de estoques, todas elas terão como resultado a alocação de recursos da necessidade de capital de giro mais eficientes e, portanto, conseguirão liberar caixa e ficar mais rentáveis. Com a menor base de ativo econômico, essas companhias geram mais valor para os acionistas. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!